Tem um ambiente do amor de Jesus nesse lugar muito poderoso. Ah, Senhor, como nós te amamos, Senhor. Como o Senhor ama esse povo, Jesus. Ah, Senhor, nós somos lavados e remidos no seu sangue, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, tira os nossos pecados nesse momento, Senhor, nos santifica nesse momento, Pai. Nós queremos ser lavados pela água da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser purificados por Você, Senhor. Ah, fala conosco nessa mensagem, coloque sua mão sobre o seu coração, pede sobre a sua vida nesse momento. Senhor, fala conosco através das suas santas palavras, Senhor. É um privilégio poder conhecer cada dia mais. João 17, no versículo 3, nos diz que a vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, Te conhecer para sempre, Senhor. A vida eterna é essa, Te conhecer para sempre. Ah, nós Te amamos, Senhor. Fala conosco essa tarde, Pai. No nome de Jesus. Amém. Me ajuda aí, gente. Tá difícil de pregar aqui. Sabe, esses dias atrás, estava meditando nesse texto. A gente vai ler o texto que está em Lucas 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você for anotar. A gente vai ficar nesse texto a pregação inteira. Eu acho, né? Vai que alguma coisa muda aqui, eu não sei. Mas a gente vai ficar nesse texto de Lucas 15. E você ama a sua Bíblia? Gente, eu ganhei essa Bíblia aqui. A minha Bíblia é mais especial que a sua, sabe por quê? Porque a minha tem os pezinhos e a mãozinha da minha filha. Gente, minha esposa não veio agora à tarde, ela ia vir, mas daí minha filha dormiu, bem na hora de sair. Aí, pela paz do Brasil, a gente decidiu dela ficar lá. Para que haja paz em Israel, ela ficou em casa. Mas a Rai, minha esposa, me deu essa Bíblia. E ela, no Dia dos Pais, ela me deu essa Bíblia. Ela falou: amor, eu queria que a gente tivesse uma cultura de volta de levar a Bíblia nos cultos. E eu falei: nossa, cara, que maravilhoso isso, né? A gente poder caçar aqui. Eu descobri que tem vários livros da Bíblia que eu nem sei onde é que fica, irmão. Mesmo sendo pastor, todo mundo tem essa. Fala, abre a Bíblia em Ageu agora, e duvida, pô, difícil, né? Abacuque. Fala, meu Deus do céu, nem sabia que tinha Abacuque na Bíblia. Você vai descobrindo umas coisas dessas. Mas eu peguei, essa mensagem é uma mensagem expositiva. E o meu coração queimou nela esses dias atrás, que a gente foi comer um lanche. Tava lá em Taubaté, a gente foi comer um lanche, juntou a galera, foi pra lá. E a gente chegou lá no lugar, e eu falei pros caras que estavam comigo, eu falei: nossa, cara, o dono dessa hamburgueria, eu já vi ele lá na igreja. Terminou um culto como esse aqui. Na hora que eu desci, o cara correu na minha direção e falou: cara, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei como é que funciona isso. Se você me benze, se acontece alguma coisa. Eu falei: a gente benze, cara, tá benzido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá benzido, já era. Ele chegou lá pra mim e falou: cara, eu quero isso aí pra minha vida, cara. Eu orei por ele, e eu me lembrava que ele era o dono dessa hamburgueria. E a gente foi lá. Na verdade, eu tinha proposto a gente ir em outra hamburgueria, e aí o Manu, pastor do Acre, ele falou: ô Léo, eu queria ir numa nova, você tem alguma nova? Essa eu já conheço. E a gente foi nesse lugar. E na minha cabeça era por acaso que a gente estava indo lá. Mas quando Jesus ele quer encontrar uma vida, ele move tudo, irmão. Ele faz o metrô atrasar, ele faz a galera pegar trânsito e chegar bem na sua vez. Faz tudo se move por causa de uma vida. Sabe, então quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, você chamar um Uber cancelar, você vai pegar você chama um motoboy, o cara não vem, você vai pegar um metrô, tá tudo lotado, você não consegue entrar. Esse dia, começa a perguntar pro Espírito Santo, fala: Espírito Santo, o que você quer com isso aqui? Você quer só que eu seja mais paciente? Porque às vezes a gente faz umas orações perigosas, né, gente? A gente ora: Deus, me dá mais paciência. Eita, oração perigosa. Aí Deus te dá a oportunidade que vai te gerar paciência, irmão. É terrível essa oração aí. Começa a dar tudo errado na sua semana. Você fala: meu Deus do céu. Eu orei antes de vir para cá. Eu falei: Deus, ministra mais, me dá mais paciência. Cheguei no hotel, a Raíssa esqueceu de levar a certidão de nascimento da minha filha, gente. E para eu provar que minha filha é minha filha. O pior de tudo é que ela nem parece comigo, só é vesga que nem eu sou. Falei: amor, vamos ter que mostrar o vídeo do parto aqui para ver se o cara libera. Falei: é minha mulher mesmo, juro, olha aí, pô. Inteligência artificial hoje tá complicado até isso aí, né? Não dá mais para você provar nada.
Mas a gente faz umas orações dessas, né? E depois, quando começa a acontecer, a gente não consegue perceber como é a mão de Deus agindo em cada coisa do nosso dia, em cada simples coisa do nosso dia a dia. O Espírito está falando, Deus está movendo. E muitas vezes nós não estamos sensíveis o suficiente para poder perceber que é Ele. Então, irmão, agora sempre que acontecer alguma coisa, você já fala: Espírito Santo, é você? É você que está aqui? Espírito Santo, será que é você que está falando comigo? Mas a gente estava lá naquela hamburgueria e eu não entendi por que a gente foi lá. Mas de repente ele sai de lá do fundo, ele entra, ele vai ali na mesa onde a gente estava. Na hora que ele me viu, ele falou: ô pastor. Eu falei: e aí, irmão? Ele falou: cara, eu lembro daquele dia lá que você me benzeu. Eu falei: e aí, tá benzido? Ele falou: tô benzido. Eu falei: que bom. Aí ele falou: nossa, pastor, deixa eu te contar, cara, eu comecei a ter crises de ansiedade na minha empresa. Eu tinha 2 hamburguerias e eu comecei a ter crise de ansiedade por causa de muita coisa dando errado na segunda unidade. E eu tive um burnout, eu não aguentei. Era muita pressão, muita coisa, e eu não aguentei. O cara teve um burnout, irmão, fazendo esse rolê de ser dono de uma hamburgueria. E ele falou: cara, eu fechei, eu dei um passo para trás, e aquele dia que você orou por mim fez muita diferença. Naquele momento, o Diegão Bigode, eu não sei se ele tá aí. Diegão tá aí? Tá não? Então tá bom. Taubaté. Boa. É que não dá pra ver daqui, gente. Tem uma luz aqui, ó. Vocês estão reluzindo aí, pessoal. Como Moisés. Eu falo: meu Deus. Irmão, o Diegão Bigode olhou pra ele. O Diegão olhou pra ele e começou a chorar já. O Diegão, você dá oi pra ele, já tá chorando. Ele falou: sentiu a presença do Espírito Santo aqui, cara. Aí já começou a chorar. Falou: cara, na pandemia, cara, eu tava devendo e tudo ficou ruim. A empresa quase quebrando e as pessoas me ligavam pra me cobrar. E aí me ligavam. Quando me ligavam, eu ajoelhava do lado da minha cama. E eu só não tive um burnout porque eu ajoelhava e eu clamava por Jesus todos os dias. Irmão, ele com lágrimas dizendo aquilo. Sabe por que eu não tive um burnout? Porque Jesus me livrou de ter isso daí. Irmão, naquele momento o cara já começou a lacrimejar. Todo mundo já estava lacrimejando, a gente já estava sentindo a presença de Deus. O Manu, o pastor do Acre, já começou a sacar uma profecia pro cara. Já virou conferência, irmão. Poema Conference na hamburgueria em Taubaté. Daí a gente já falou: semana que vem vamos fazer um GC aqui já. O Diegão já pegou, começou a discipular o cara, começou a andar junto com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está o tempo todo falando. E ele pode te dar uma oportunidade. E aí no meio daquele rolê todo, o Manu olhou pra ele e falou: cara, você sabe que a gente tá aqui essa noite só por causa da sua vida? E ele arregalou o olho e falou: sério? É tudo por causa de uma vida. A gente deixa 99 por causa de uma. E existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Você tá aqui comigo ainda? Então vamos pro texto sem mais delongas. Lucas 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores. Gente, a crítica do povo para Jesus era o quê? Ele come com pecadores. Você viu o pessoal que ele anda? Mas quem que estava criticando? Publicanos, fariseus e escribas o criticavam. Sabe, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: quem tem estado nas nossas mesas? Será que nós temos estado nas mesas de pecadores? Ou será que nas nossas mesas só tem fariseu? Diga: vixe. Irmão, será que nas nossas mesas estão pessoas que precisam de Cristo? Ou será que nas nossas mesas a gente já só se senta para reclamar? Ah, mas aquele teatro lá que fizeram a conferência, já teve oferenda lá dentro. Irmão, você pode falar o que for. Será que as nossas mesas têm sido essas? Ou será que as nossas mesas têm sido para restaurar pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa: o ministério da reconciliação que Cristo nos chama a viver, esse ministério da reconciliação, ele é para mim e para você e para todos lá fora. Ou seja, ou eu sento numa mesa para ser reconciliado, ou eu estou sentando para reconciliar alguém. Se nas nossas mesas já não existe mais reconciliação, será que essas são as mesas que o Senhor espera que nós estejamos? Sabe? Ainda bem. Irmão, sabe que às vezes a gente fala muito sobre a roda dos escarnecedores, mas qual é a roda que nós temos nos assentado? A roda dos escarnecedores não é uma roda onde existem pecadores. A roda dos escarnecedores talvez é a roda onde existem muitos santos que já não precisam mais de arrependimento.
Mas onde será que eu e você estamos nessa história? Será que nós estamos reconciliando? Será que nós estamos sendo reconciliados? Ou será que o ministério da reconciliação já parou de ter efeito nas nossas vidas? Quando foi que a gente continuou orando por um perdido, orando por alguém que ainda não conhece Jesus? Quando foi que a gente começou a clamar e a ter no nosso coração: Senhor, vale a pena eu ir buscar essa pessoa? Quais têm sido os nossos assuntos nas nossas mesas, irmão? Esses dias atrás eu fui jantar com uma família e a mãe daquele casal, ela tinha acabado de se converter. E aí a filha falou: mãe, conta sua história de conversão pro Léo. Aí pensa uma tia meio doidona, galera, sei lá o que ela tinha, um abadá, não é abadá, não é, sei lá, essa sopa meio mandala, uma coisa meio assim, sabe? Aí ela começou: Léo, deixa eu te contar, menino, você sabe que eu sou cheio dos meus chakras, assim, né, umas coisas dessas. Eu falei: não sei, mas pode falar. Ela falou pra mim, falou: menino, eu ia na igreja porque minha filha me obrigava, eu sou lá da Bahia, sou arretada. E aí eu vinha na igreja porque minha filha me obrigava. Só que eu chegava na igreja e eu não gostava do louvor. Eu falei: esse pessoal do louvor aí é complicado mesmo. Ela falou: cara, eu vinha na igreja e eu colocava foninho. E eu ficava ouvindo música clássica durante o período de adoração. Imagina, irmão, o Brisa ministrando louvor aqui, a irmã aqui com um AirPods na orelha. Por isso que eu amo o Band, cara. Muito bom, obrigado, mano. Pregação. Agora é até o final assim. Até o final assim. Ela teria aceitado Jesus nesse momento. Eu aceito Beethoven como meu sumo sacerdote. Gente, perdi o foco até. Volta pro worship. Obrigado. E ela, no meio do momento de adoração, escutando música clássica, aí ela foi o primeiro culto, ela foi o segundo culto, ela foi o terceiro culto. Quando ela chegou no quarto culto, que ela já estava assim, a filha dela estava irritada. Ela falou: mãe, tira esse fone, pelo amor de Deus. Ela falou: filha, eu não gosto de ouvir essas músicas crente. Ela falou: você não gosta de nenhuma? Ela falou: eu gosto do Zaqueu. Aí, irmão, aquele dia, sabe aquilo que eu estava falando para você? Quando o Espírito Santo quer alguém, ele não tem livre-arbítrio não, irmão. Ele vai cercando a pessoa até que ela fala: nossa, ele canta: só tenho você, só tenho você. É, exatamente, irmão. Ele só deixou ele mesmo de opção para você só tinha ele mesmo. Irmão, naquele momento, aquele dia que ela tirou o fone, que a filha dela reclamou para ela, que ela falou do Zaqueu, é o dia que o Leandro vem dos Estados Unidos para Taubaté e ele prega a mensagem de Zaqueu. E no final, no louvor, depois de 12 anos sem cantar a música do Zaqueu, Regis Danese já estava até derrubando os ouvintes dele no Spotify, irmão. Aquele dia é o dia que a gente canta Zaqueu no final do culto. E essa senhora vai lá na frente e ela aceita Jesus como o único e suficiente salvador da vida dela. Sabe por quê? Porque vale tudo por causa de uma vida. Será que na nossa mesa tem pecadores ou será que eles já não podem mais se achegar até nós? A mesa de Jesus não repelia os pecadores, ela atraía. Ele repelia os fariseus. Diga de novo: vixe. Irmão, nós temos que amar esse povo, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que cercar essas pessoas. E aí essa moça, irmão, ela deve ter vários porém na vida dela, mas eu sei que Jesus está mudando ela. Esses dias atrás ela me contou que depois dessa experiência que ela aceitou Jesus, ela falou: Léo, menino, voltei para Bahia, eu vou vender tudo porque eu vou voltar para Taubaté e eu quero morar aqui, porque eu achei a igreja mais perto da minha Bíblia. Eu falei: meu Deus. Irmã, ela voltou para lá, foi vender as coisas, empacotando as coisas para vender. Ela vai, é muito boa essa história. Ela vai para a praia e falou: vou me despedir, né, tal. Foi lá na praia, chegou no mar, entrou no mar. Ela falou: Léo, naquele momento, ela me contando, foi muito engraçado. Ela falou: naquele momento, eu comecei a sentir a presença de Iemanjá. Eu falei: meu Deus do céu. Ela falou: eu tava sentindo, eu falei: Iemanjá é você? Aí a água mexeu. Eu falei: que isso, cara? Aí ela falou pra mim: Léo, aí você não sabe o que eu falei pra ela. Eu falei: o que você falou pra ela? Ela falou, eu olhei pra ela e falei: Iemanjá, não dá mais. Calma, vai melhorando, calma. Ela: Iemanjá, é que tem outra pessoa. Iemanjá, não é você, sou eu entrei em outra fase. Mas é que eu encontrei uma pessoa, o nome dela é Jesus, e ele tá mudando a minha história. Ai, irmão, meu coração queima ouvindo uma história dessa.
Sabe por quê? Porque na simplicidade de coração tem pecador se arrependendo e se voltando para Jesus. Aqui na cidade de São Paulo existe um povo que precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, remido pelo sangue de Jesus e encontrar perdão, encontrar conforto. Sabe por que na nossa vida muitas vezes existe tanta condenação? Por causa das mesas que a gente está sentando, irmão. Uma mesa com um pecador aviva a sua fé, mas agora uma mesa com um fariseu abala. Irmão, nós precisamos seguir o caminho de Jesus. Vamos lá, alguém está aqui comigo ainda? Esse culto está muito bom, gente, meu Deus do céu. Vamos colocar uma cabana aqui, ficar aqui agora, igual o Pedro falou para fazer. Versículo 3. E então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Repete comigo, até encontrá-la. Irmão, quando você perde é até encontrar. Não é, eu fui atrás, mas não tinha o que fazer. Não, é até encontrar. Eu sou meio atormentado, não sei se já deu para perceber, mas eu fico matutando as coisas na minha cabeça, daqui a pouco eu saio e começo a falar. Esses dias atrás, eu tava lá em casa, eu falei, vou atormentar a Raíssa, né? Porque o marido aí fica em silêncio e pensa isso, gente. Eu confessando para vocês, falava, vou irritar ela de falar alguma coisa para ela. Mas eu cheguei, dessa vez, era uma coisa genuína que eu tinha no meu coração. A Raíssa, ela cresceu com 4 amigas ao longo da infância dela, adolescência. E hoje elas não estão tão próximas, mas ainda são muito amigas. E nenhuma delas conheceu a Cristo, de fato, até hoje. E eu falei para a Raíssa, eu cheguei nela, e aí com muita calma, muita paz, eu falei para ela, amor, você já parou para pensar que suas amigas estão tudo indo pro inferno? Ela falou, cara, que você é atormentado? O que você fica pensando? Eu falei, não, tô falando sério, já pensou? Que você vai pro céu, elas vão tudo morrer pro inferno? Ela falou, amor do céu, por que você estava pensando nisso? Eu falei, não, só estou pensando, só joguei no ar aí. Ela falou, mas o que você quer que eu faça? Que eu force ela a se converter? Eu falei, não. Quando você já cansou de falar de Jesus para alguém, irmão, já cansou de falar de Jesus para alguém, a pessoa não muda, sabe o que você faz? Começa a falar dessa pessoa para Jesus, começa a orar por ela, começa a entregar ela em oração. Se não está funcionando falar de Jesus para ela, fala dela para Jesus. Fala, Jesus, eu sei que tem esse negócio aí de livre-arbítrio, mas interfere aqui, muda o coração dessa pessoa, faz ela precisar de você, faz ela necessitar de você. Irmão, naquela mesma semana, eu olhei para a Raíssa e ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, eu não sei, ora, jejua, faz alguma coisa. Irmão, ela começou um jejum, ela está no jejum até hoje, orando e jejuando por causa das amigas dela, e Deus colocou isso no coração dela. E junto com isso, ela começou até uma das coisas que ela orou aqui de manhã sobre paternidade. Deus falou para ela estudar com as líderes do Influa lá de Taubaté, um livro sobre paternidade e orar sobre isso. Ela já semeou um livro para 2 dessas amigas, elas estão se reunindo para ler esse livro, e no sábado que vem é a primeira vez que elas vão na reunião do Clube do Livro, e lá elas vão orar, e Jesus, eu creio que vai curar muitas delas. Irmão, por quê? Porque a gente liga aqui na terra e também é ligado no céu. É ligado no céu e nós também ligamos aqui na terra, mas se nós ligarmos aqui na terra, o Senhor também pode ligar algo no céu. Então, se hoje seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus irmãos ou qualquer pessoa precisa de Cristo, começa a ligar no céu, começa a ligar aqui na terra, e o Senhor vai ligar no céu também. Então essas pessoas vão, mas é até quando? Até quando que a Raíssa vai continuar esse jejum? Até quando ela vai continuar orando? Até quando você vai clamar pelo seu casamento? Até quando você vai clamar pela sua casa? É até encontrar, é até que Deus responda, é até que Deus faça, até que Deus mova algo aqui na terra também. Você está aqui comigo? Então vem o versículo 5. E quando a encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria. Coloca sobre os... Sabe, muito se fala sobre os ombros e como os nossos ombros foram feitos para carregar a Arca da Aliança, carregar a presença de Deus, mas os seus ombros não foram feitos apenas para carregar a presença de Deus, mas também para poder carregar alguém nos seus ombros, alguém que não pode caminhar, alguém que ainda não sabe se vai chegar até Cristo. Você pega, coloca sobre os seus ombros e fala, cara, vem aqui, deixa eu caminhar junto com você, deixa eu andar junto com você, irmão, é tudo por uma vida. Você vai ver o começo desse livro que nós estamos lendo, Lucas escreve a quem? A Teófilo.
Atos ele escreve a quem? A Teófilo. 2 livros inteiros da Bíblia foram escritos por causa de uma vida. Vale tudo por causa de uma vida, vale tudo por causa de uma pessoa. Se uma pessoa se arrepende de fato, então vale a pena. Até onde vale a pena eu orar, eu clamar, eu jejuar? Até que uma vida seja salva, até que haja festa no céu, haja festa na terra. Então nós colocamos ela sobre os ombros, pessoas que não têm capacidade de andar, pessoas que não conseguem caminhar com suas próprias pernas. Então nós buscamos fortalecê-las em Jesus. É para isso que o Senhor está nos chamando. Sabe, essa é a essência da Poema. Hoje eu perguntei para o Brisa, eu falei: Brisa, sobre o que você quer que a gente fale, que eu falei hoje lá? E ele falou: cara, fala sobre a nossa essência, mas não somente passado, fala também de futuro. Irmão, as primeiras 300 pessoas que foram ganhas para Jesus da Poema, elas não conheciam Jesus, era um bando de pecador. Mas sabe para onde o Senhor está nos levando? O Senhor está nos levando de volta ao início, um lugar onde pecadores se arrependem. Irmão, não é para alguém vir para Poema por causa de uma placa de uma igreja, é para as pessoas virem para Poema porque tem pecadores se arrependendo e sendo salvos e transformados, porque o Senhor tem mudado o nosso choro em alegria, o Senhor tem mudado o nosso pranto em júbilo, em gritos de alegria, porque o Senhor tem mudado a nossa sorte. Essa é a nossa história, essa é a história da Poema. Um dia perguntaram para o Brisa, perguntaram para ele: por que a adoração na Poema é tão diferente, tão extravagante? E a resposta dele foi: porque quem muito foi perdoado, muito ama. Nós somos muito perdoados e por isso que nós te amamos muito, Jesus. O Senhor é amado aqui no nosso meio, Senhor. Versículo 6. Depois de colocar sobre os ombros, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhança e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo, porém, no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Diga amém. Há mais alegria no céu, irmão, quando um pecador reconhece a sua condição de pecado e se arrepende. Quando um pecador reconhece o quanto precisa do Senhor e se arrepende, deixa seus maus caminhos e se achega com confiança ao trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia. Há mais alegria no céu por causa dessa vida do que 99 que não precisam se arrepender. Quem precisa se arrepender aqui nessa tarde? Vamos lá, alguém? Irmão, nós temos muito do que nos arrepender, e cada vez que nos arrependemos, o céu entra em festa. Nós entramos em festa quando um pecador se arrepende. Essa é a nossa alegria. Quando um pecador se arrepende. Esse é o nosso chamado, chamar pecadores, convidar, colocar a mesa, deixar uma mesa posta e convidar pecadores a se assentar num banquete que eles não merecem, mas nós que preparamos junto, também não merecemos. Nós não somos 99 que não precisamos se arrepender, nós precisamos de arrependimento. E o Senhor está despertando. Eu acredito que nesse novo ano que se inicia, sobre a Poema São Paulo, esse aqui ano, Brisa, da Poema São Paulo? 6º? Completa 6 anos esse final de semana. 6 fala sobre o número do homem, fala sobre um esforço humano. Mas então chega o 7º, é um tempo de descanso, é um tempo onde o Senhor nos leva a uma perfeição. Não é que a igreja vai estar perfeita, mas é que o Senhor está completando a boa obra a qual Ele disse que faria. E se Ele chamou, é Ele que vai fazer. Se Ele disse que faria, Ele que vai completar a boa obra em cada um de nós. Irmãos, eu sinto de fato que existe, nesse final de semana, o Senhor está alinhando coisas dentro de cada um de nós, porque existe uma grande colheita que Ele vai levar a Poema São Paulo a viver. Pessoas que vão se converter, pessoas que vão se render. E eu acredito que a Poema não está aqui para ser uma igreja para pessoas que querem uma igreja. Eu acredito que a Poema é uma igreja que está aqui para pessoas que querem a cura, que querem a transformação, que querem a mudança. Não é uma igreja para alguém que gosta de igreja, é uma igreja para alguém que gosta de Cristo e quer viver de fato o evangelho de arrependimento, onde eu me arrependo de quem eu sou e das minhas obras mortas e eu prossigo para o alvo a fim de encontrar aquele que me comprou por um alto preço. Meu Deus, tem algo aqui. Uau! Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas
e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la. Irmão, a dracma estava perdida onde? Dentro de casa. Diga de novo, vixe. Irmão, tem como estar perdido fora, sim ou não? Mas tem como estar perdido dentro, sim ou não? Igreja, muitos de nós estamos perdidos dentro de casa. Muitos de nós paramos de queimar, estamos dentro de casa. Muitos de nós temos visto ovelhas perdidas retornando e nós reconhecemos que isso de fato é bom, mas nós estamos perdidos dentro de casa. Sabe, será que nós estamos vendo a vida passar, os cultos acontecerem, as conferências rolarem, os GCs estarem funcionando e Deus fazendo algo em São Paulo, mas nós mesmos já não somos mais tocados por isso? Nós mesmos já não somos tocados pelo que o Senhor está fazendo aqui entre nós? Gente, você já parou para reparar? Essa dracma foi perdida dentro de casa. Você já parou para pensar que o lugar que você mais perde coisa é dentro da sua casa? E é o lugar talvez que você mais conhece no mundo, é a sua casa. Gente, eu não sei o que acontece com a chave do carro, ela desintegra a partir do momento que eu chego em casa. Eu não sei o que acontece, ela cai no chão e ela vai para um buraco negro que ela desaparece do universo. E é só minha esposa que consegue achar. Eu não sei por que isso acontece. Eu juro, eu tô olhando pro armário, eu falo, amor, o café não tá aqui dentro. Você já viu aquele vídeo que a mulher vai lá, ela pega, na hora que ela pega, materializa na mão dela, assim, ó. É isso que acontece lá em casa, eu não sei por quê. Irmão, e lá em casa a Raíssa tem uma mania que me irrita profundamente, que ela coloca em qualquer compartimento que estiver mais próximo, mesmo que não faça sentido algum. Então assim, a chave do carro eu esqueci na cozinha, ela enfia dentro do armário da cozinha. E aí virou uma gincana pra mim agora, eu descobri onde é que tá as coisas lá em casa. Eu fico procurando a câmera escondida, falo, cadê o Silvio Santos aqui, velho? Tenho certeza que vai aparecer qualquer dia lá. Aí eu vou lá e pergunto, ela fala, você deixa jogado? Eu falei, você guarda em qualquer lugar? A mesma coisa de deixar jogado. Ela fala, pelo menos não fica no campo de visão. O problema da Raíssa é se estiver no campo de visão, né? Fica em qualquer armário que estiver ali do lado. Irmão, vou procurar o capotraste do violão. Tá na onde? Ah, deixei no armário do banheiro. Falou, entendi. Mas eu também tô errado, então não tem como a gente discutir muito nisso daí, né? Irmão, como que a gente perde coisa tão fácil dentro de casa? E se é tão fácil pra gente perder as nossas coisas dentro de casa, será que também não é bem fácil a gente se perder dentro da casa de Deus? Será que não está se tornando fácil a gente vir para um culto, a gente congregar, a gente ser crente evangélico, coloca na bio do Insta, poemeiro. É melhor colocar lá, libriano. Você fala, ô irmão, para com isso, o que é isso? Leonino, você fala, que isso, irmão? Para com esses negócios aí. Irmão, será que não é fácil a gente se perder dentro de casa? Mas o que é se perder dentro de casa? Olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara assim e fala, é parar de queimar. É você estar aqui dentro e você já não queimar mais. É você estar aqui dentro e você já não saber mais que você tem valor. Uma dracma perdida, ela perde o seu valor. Dracma era uma moeda. Agora, se eu não tenho mais essa moeda, ela perdeu o seu valor. Irmão, estar perdido dentro da casa de Deus é não saber reconhecer o seu próprio valor, mas você tem um valor para o Senhor te estima, o Senhor olha para você e Ele vê valor em você. E olha que profundo isso, versículo 8 de novo. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Irmão, você está vendo algumas pessoas aqui dentro e elas estão perdidas, elas não estão queimando, sabe o que você faz? Ajuda ela a acender a candeia dela, ajuda ela a voltar a queimar, ajuda ela a varrer a casa, ajuda ela a se consertar, ela a arrumar o seu caminho, até que ela seja encontrada pelo Senhor. Irmão, você quer voltar a queimar, você quer ser encontrado pelo Senhor? Acende a sua candeia de novo, fala, Senhor, eu quero voltar a queimar por você mais uma vez. Você fala, Deus, eu sei que tem muitas coisas erradas dentro de mim, começa a varrer a casa, começa a arrumar tudo dentro de você, começa a colocar suas emoções em ordem, começa a colocar o seu coração em ordem, começa a confessar os seus pecados, começa a pedir por oração, começa a pedir um clamor, e então o Senhor vai te encontrar. Irmão, a Jaque orou aqui
de manhã falando sobre as nossas emoções, colocar as nossas emoções em ordem. Irmão, nós precisamos confessar os nossos pecados. A gente falou de Tiago 5,16 aqui quando estávamos começando. Quando nós confessamos, existe cura, porém, o versículo continua dizendo: a oração do justo é poderosa e eficaz. O poder não está na confissão, o poder está na oração. Então você pode estar abrindo o seu coração numa roda de escarnecedor e você não está acessando a cura. Agora, quando você confessa de fato para alguém que te confronta e ora por você, nesse momento existe cura. Essa igreja que o Senhor está nos chamando para ser, uma igreja que está procurando as dracmas perdidas dentro de casa, não apenas as ovelhas perdidas de fora, mas as dracmas que têm valor e estão perdidas dentro de casa. O Senhor está remindo o tempo de pessoas que estão aqui dentro, e o Senhor está te chamando para te reposicionar, te fazer voltar a queimar, e então você vai atrás de pessoas que ainda não sabem caminhar. Você coloca elas sobre os seus ombros e você traz elas de volta. Essa é a nossa essência, esse é o nosso coração. Isso é ser poema. Mas cuidado. Fala para o seu irmão, cuidado. Cuidado com quem se abre seu coração. Cuidado, irmão, para quem que você confessa. Chega umas irmãs, as irmãs vão chegar no irmão e fala assim: nossa, eu sou muito carente, sabia? Você fala: ah, Satanás. É você? Satanás? E o irmão chega e fala: nossa, meu problema, sabe qual que é? É que eu amo demais. Ah, irmão, para com esse papo furado aí, rapaz. Vai confessar que você é sem vergonha pro seu líder de GC, rapaz. Vai confessar. Mas vai confessar para pessoas que de fato te ajudam a acender a sua candeia de novo. Não pessoas que passam a mão nas suas costas e falam: ah, tá tudo bem, meu lindo, minha linda. Sabe o que você faz, irmão? Que isso, hein? Eu não falei nada. Mas agora, de verdade, vai pra mesa, irmão. Vai pra mesa com pessoas de verdade que olham pra sua cara e te confrontam. Não tem medo de falar a verdade pra você, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que muitos dias você fala: meu Deus do céu, eu nunca mais volto pra essa igreja. Depois você volta e você fala: meu Deus, a Poema realmente é minha casa, realmente é minha família. Sabe por quê? Porque família não tem como você trocar, irmão. Satanás quer ensinar para cada um de nós aqui que nós podemos trocar de família, que é só você pedir o divórcio e acabou. Mas para Deus não tem isso não. Família você não pode trocar. Família você é recebido, você faz parte dela. E então aqui a gente alinha, a gente resolve aonde? É na mesa, irmão. Não tem essa de falar pelas costas não. A gente senta na mesa, olho no olho e fala: eu não gosto muito de você não. Tu fala: é, filho, verdade. Eu tô falando pra você porque eu quero começar a gostar, cara. Irmão, a gente fala a verdade em amor, mas o principal de tudo, a gente ajuda a acender de volta a candeia, a gente ajuda a varrer a casa, e então o Senhor encontra essa dracma perdida. Vamos lá, alguém? Versículo 9: e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pela segunda vez nesse texto, existe festa quando um pecador se arrepende. Irmão, você não está entendendo o que acontece no céu quando você se arrepende. Sabe, maridos, a alegria quando sua esposa fala: eu estava errada mesmo. Você fala: meu Deus, gol do Corinthians. Você fala: é avivamento. Irmão, imagina nós se arrependendo, Deus olhando os anjos falando: aí ó, é desse aí que eu estou falando. Eu falei que ele estava bem, eu falei que o Xandão estava bem, eu falei que o Bradão estava bem, cara. Existe festa no céu, e se os céus estão em festa, aqui na terra nós fazemos igualzinho. Quando um pecador se arrepende, nós entramos em festa. Irmão, não sei o que acontece na igreja, a igreja é um lugar esquisito. Entra um ladrão na sua casa, você fala o quê? Pelo amor de Deus, cara, que terrível. Entra um ladrão na igreja, você fala: glória a Deus, cara, que maravilha. Eu não sei o que acontece, a gente tem uns parafusos a menos. O único lugar onde qualquer pessoa da terra entrar é celebrada, irmão, é dentro da igreja, cara. É dentro da igreja, irmão. Aqui tem um lugar para você na mesa do Senhor. Diga amém. Então o texto continua dizendo, nem vi que oração. Versículo 11. O texto continua dizendo: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, me dá parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu seus bens entre eles. Gente, o que é isso aqui? O filho pediu a sua herança.
pedir herança com o pai vivo. O que é isso, irmão? É desejar que o pai não estivesse mais ali. Ou melhor, é viver como se o pai não existisse. E é isso que está acontecendo com esse mundo. Nós não podemos olhar para o mundo com ódio ou com raiva, dizendo, mas eles vivem como se Deus não existisse. Eles dizem que Deus está morto porque eles ainda não conheceram o Pai de fato. Eles precisam conhecer e o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra. A criação ela aguarda com grande expectativa a manifestação do Pai? Não. Dos filhos maduros de Deus. Então você vai dizer, mas esse mundo está carecendo da glória de Deus. Sim, por isso que Deus tem depositado a sua glória em vasos de barro que saem por aí, por esse mundo, derramando por onde passam e trazendo a restauração. Existe um ministério qual o Senhor me confiou e te confiou, é o ministério da reconciliação. Aí você vai falar para mim, Léo, mas eu sou muito tímido para falar. Fala, irmão, não existe timidez que resista ao Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar da maneira que você é, da maneira que você sabe. Mesmo que você não saiba falar, mesmo que você não saiba dizer nada, as palavras vão começar a surgir na sua boca, e então palavras de vida vão começar a sair. São Paulo não precisa de mais uma igreja aberta, São Paulo precisa de uma igreja de verdade, vivendo nos becos, nas vielas, nos metrôs, em qualquer lugar onde você estiver. Existe um rio de Deus fluindo. Então as pessoas que iam até um rio para que elas, sendo tocadas por aquelas águas, elas fossem curadas. Agora existe um rio de águas vivas que flui do interior daquele que crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura. Então você não precisa mais levar a pessoa até um rio, você leva o rio até essa pessoa, você leva Cristo até ele, e você fala, se você tem sede, vem aqui, pode beber. Esse mundo está vivendo como se Deus não existisse mais, mas Deus está ansioso, esperando o retorno de cada um deles. Versículo 13: poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. Repete comigo, grande fome. E ele começou a passar necessidade. Irmão, você já reparou que isso aqui acontece até nos dias de hoje? A pessoa está vivendo como se Deus não existisse, de repente vem uma grande desgraça na vida dela, e ela fala, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Então ela vai. Você já viu aquela velha história? Quem não vem pelo amor, vem pela... Irmão, quem que vem pelo amor aqui? Pelo amor de Deus. Todo mundo vem pela dor, irmão. Você vem pela dor por quê? Porque através da dor nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus. Através do vazio nós percebemos o quanto nós precisamos do Senhor. Um grande avivalista, não me lembro quem é, ele diz, dentro de um homem existe um vazio do tamanho de Deus. Dentro de nós existe um vazio, uma coisa que só pode ser preenchida por Ele. E enquanto não conhecemos de fato o Senhor e não prosseguimos em conhecê-lo, esse vazio dentro de nós vai gritando cada vez mais alto. Então o clamor que esse mundo tem feito é o quê? Ei, eu quero conhecer o Pai, mas eles não sabem dizer assim. Eles dizem de diversas formas, eles dizem com gritos, mas na verdade esse grito da alma é um grito do Espírito clamando pelo Pai. A criação aguarda com grande expectativa que eu e você, meu irmão, nós nos manifestemos como filhos maduros de Deus. E o que o Senhor está reafirmando esse final de semana todo para você é que você é um filho maduro de Deus. Você é um filho de Deus, você tem valor para Deus. Você não é um escravo, você é um filho. Diga amém. Versículo 15: então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e esse mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Versículo 18, vou me levantar e eu irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Irmão, sabe o que eu acho maravilhoso nessa parte? Ele foi para o mundo, ele estava perdido fora, e então ele perdido fora, ele começa a pensar, na casa de quem? Na casa do Pai. Enquanto todas as coisas estão correndo mal para ele, tudo começa a dar errado, ele lembra de quem? Ele lembra daquele
que vive uma prosperidade. Ele lembra de quem? Ele lembra daquele que a família é restaurada. Ele lembra de quem? Ele lembra daquele que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, eu declaro sobre a sua vida, na hora do BO, as pessoas vão lembrar de você. Fica tranquilo. Irmão, um dia eu estava num culto, sabadão à noite. De repente meu telefone liga. Alguém me liga no caso. A pessoa me ligou, eu atendi. Eu olhei e falei, caraca, um amigo meu que estudou comigo, do capeta, do mal. Aí eu atendi. Eu falei, alô? Ele, fala, Léo. E no fundo eu estava escutando assim, ó. Eu falei, que isso? Ele falou, cara, eu tô desesperado. Eu falei, que tá rolando? Ele falou, cara, tem uma menina aqui do meu lado. Eu falei, certeza que é uma menina? Ele falou, agora não mais. Eu falei, que é isso? Ele falou, cara, a gente estava aqui, de repente a gente começou a dar uns beijos, de repente ela começou a fazer uns barulhos estranhos, no começo eu achei legal, agora eu tô achando meio esquisito, cara. Ela começou... Eu falei, nossa, cara, eu acho que parece um demônio isso aí. Ele parece um demônio. Aí ele falou, cara, eu não sei porque que eu te liguei, cara, faz uns 2 anos que a gente não troca ideia, mas na hora que ela começou a fazer esse negócio, a única coisa que eu lembrei é que você tinha uma luz e que você saberia o que fazer nesse momento. Aí eu falei, agora você fala assim, sai em nome de Jesus. Aí ele, sai em nome de Jesus. Aí, parou. Daí ele, deu certo, eu acho. Eu falei, aí ó, falei, agora você já tá gabaritado, irmão, já expulsou um demônio. Ele, era um demônio? Eu falei, eu acho que era. Ele falou, cara, eu preciso disso aí que você tem, cara. Sabe por quê, irmão? Essa história é bem engraçada. Mas assim, as pessoas vão lembrar de você na hora do BO, fica tranquilo. Na hora que der um BO, o cara vai falar, nossa, o Xandão já passou por isso, vou ligar pra ele. Nossa, eu tenho certeza que o Brisa e a Larissa já passaram por isso, eu vou ligar pra eles. Irmão, na hora do BO, você lembra de quem? Daquele que foi restaurado, daquele que foi redimido, daquele que foi transformado. Na hora que você precisa, você vai lembrar daquele que carrega. Então, sabe como você faz para restaurar a pessoa? Você não precisa ficar denunciando prédio torto. Constrói um prédio reto e as pessoas vão se lembrar do que é um prédio reto. Vive a sua vida reta com Jesus, o seu caminho certo com Jesus. Mas, Léo, mas ele está saindo da igreja. Pode sair, irmão, a porta está aberta, tanto para você sair quanto para você voltar. A gente não está aqui para prender pessoas a nós, a gente está aqui para dizer, ei, quem tem sede, vem e beba. Se você tiver sede, vem e beba. Pode beber da água da vida que muda a sua história, que muda a sua casa, que muda a sua vida, que muda a sua sorte. É Jesus. Deus está nos chamando para ter esse coração, irmão. Não um coração de possessão. É um coração que Ele está segurando, mas Ele está segurando tão leve que as pessoas podem levar, as pessoas podem ir e elas podem voltar. O coração do Pai é assim. O coração do Pai, ele não se entristece pelo filho sair. Talvez ele tenha se entristecido, mas não ao ponto de deixar o rancor ganhar o seu coração, irmão. Se houver arrependimento, existe restauração. Se houver um caminho de volta, ele pode voltar com confiança e dizer, eu pequei, mas eu quero voltar para a sua mesa. Mas olha o que o versículo 20 vai dizer. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Irmão, o filho tinha ensaiado um discurso. Ele jogou lá no ChatGPT. Ele falou, chat. Eu não aguento a Raíssa, ela chama o ChatGPT de chat. É tipo amigo, né? Ela fala, chat. Tal. Ele falou, chat, monta aí um pedido de desculpa aí pro meu pai. Ele montou toda uma coisa estratégica. Ele falou, cara, tenho certeza que meu pai não vai resistir quando eu disser isso. Mas o pai nem esperou ele dizer. O pai estava tão ansioso pela volta dele que o pai se atirou no seu pescoço, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Ponde um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também o melhor bezerro e matai. Comemos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Havia sido perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Irmão, o pai dá o quê? Trazei de volta a melhor roupa, novas vestes, vestes de santidade. Depois que nos achegamos ao Pai, Ele nos dá vestes de santidade. Ele dá um novo anel, porque anel fala de aliança. O Senhor restaura uma aliança no sangue dele, e Ele dá novos
sapatos, Ele ativa os seus passos novamente para você poder andar. O Senhor está trocando a roupa de pessoas aqui, te dando vestes de santidade. O Senhor está renovando a aliança com pessoas aqui, e o Senhor está ativando os seus passos e dizendo: ei, volte a caminhar, volte a andar. Você está pronto? Irmão, não espera você estar pronto, não. Vai do jeito que você está, que o Senhor vai te preparando no caminho. O filho não esperou estar pronto, ele não esperou trocar as vestes, colocar um anel e trocar os sapatos para aí sim falar com o pai. Ele vai até o pai, porque ele sabe que o pai é quem concede todas as coisas novas. Ele sabe que o pai é quem restaura todas as coisas. Irmão, às vezes a gente está esperando, está pronto para Deus poder fazer, mas Deus vai fazendo enquanto Ele nos apronta, enquanto Ele nos prepara, enquanto Ele está nos equipando. Escuta essa história. Eu estava lá em Taubaté, e aí o irmão me chamou para um café. A gente foi tomar um café, e ele falou para mim, falou: Léo, eu sou novo na igreja, eu estou me convertendo agora. Eu só queria te dizer que, cara, eu estou descobrindo minha nova vida em Cristo, cara. Eu tenho quase 50 anos e eu me converti agora, e eu sinto que eu perdi todo o tempo da minha vida. Eu já ganhei muito dinheiro, eu já ganhei mais de 1 milhão, eu já vendi empresa, e eu vivo uma prosperidade muito boa, cara. Mas Deus está me mostrando tanta coisa errada dentro de mim, eu estou alinhando, cara. Mas eu só estou indo, cara. Por exemplo, eu descobri o jejum essa semana. Ele falou: Léo, eu estou apaixonado pelo jejum, cara. Na verdade, ele falou: eu descobri o jejum esse mês. Ele falou: eu jejuei 4 dias. Eu falei: 4 dias? Ele: 4 dias. Eu falei: só na água? Ele falou: água e cigarro. Aí eu falei: caraca, água e cigarro? Eu falei: deve ficar fácil, né? Cigarro tira vontade de comer. Aí ele falou: cara, eu jejuei 4 dias só na água. Eu falei: cara, só na água. Ele: água e cigarro. Eu falei: a próxima faz só na água, né? Sem cigarro, né? Melhor. Daí ele falou pra mim, ele falou: Léo, mas depois do 4º dia, eu não sentia que Deus me ouvia enquanto eu orava, mas eu jejuei 4 dias, no 4º dia, eu senti que Deus me ouvia enquanto eu orava, pela primeira vez, eu nunca tinha sentido isso. Eu olhei e falei: caraca, eu já comecei a arrepiar. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou: e aí eu fiz um 2º jejum. Eu falei: 2º jejum? Eu olhei, gente, era março. Eu falei: cara, eu não fiz nenhum jejum esse ano ainda, cara. E esse cara novo convertido já fez 4 dias. Eu falei: e o 2º jejum quanto tempo? Ele: 7 dias. Eu falei: só na água? Ele: água e cigarro. Eu falei pra ele, eu falei: cara, e aí? Ele falou: Léo, quando chegou no 7º dia, cara, eu orava e eu comecei a falar umas coisas estranhas, a minha língua começou a enrolar, mas eu sentia que aquilo estava me edificando de alguma maneira. E depois eu descobri que eu estava falando em línguas, e eu sei que ao 7º dia, quando eu entreguei o meu jejum, eu entreguei junto com o jejum. Eu falei: Deus, eu quero junto com esse jejum, eu quero entregar o cigarro para você, eu nunca mais quero fumar. Irmão, não espera você estar pronto, dá um passo de obediência e Deus vai te preparando. Não espera tudo acontecer na sua vida, dá o primeiro passo de obediência e deixa que Deus vai completando toda boa obra na sua vida. Irmão, esse cara, uma semana depois, eu contei o testemunho dele no Worship Night, você lembra? Quando eu contei o testemunho dele, ele estava sentado, como um de vocês, ele estava sentado aí no meio. E quando ele ouviu o testemunho dele sendo contado diante de todas aquelas pessoas, ele sentiu, ele falou: Léo, naquele momento o Espírito Santo falou pra mim: eu tô te libertando completamente do cigarro hoje. Ele falou: Léo, desde aquele dia eu não tenho mais vontade de fumar. O Senhor restaurou todas as coisas sobre a minha vida. Irmão, não espera você estar pronto, apenas obedeça ao Senhor, apenas volte pro Pai, apenas acenda a candeia, apenas varra a casa, apenas seja encontrado por Ele. Irmão, não espera as pessoas estarem prontas. Ah, mas aquele irmão ali, ele é do diabo. Irmão, ele é do diabo por enquanto, porque a gente vai levar ele para Jesus. Coloca ele sobre os ombros e leva até o Pai, e confia que Ele vai completar a boa obra. Ele vai fazer a boa obra acontecer na sua vida. Sabe, a palavra de Deus vai dizer sobre as boas obras. Efésios 2:10 vai falar que nós fomos separados de antemão para vivermos as suas boas obras. Nós somos feitura de Deus, feito em Cristo Jesus, separados para viver as suas boas obras. Mas a palavra de Deus também vai falar sobre a boa obra. As boas obras, quem fazemos somos nós.
E a boa obra quem faz é Ele. E à medida que Ele vai cumprindo a boa obra em nós, nós vamos cumprindo as boas obras nele. Então cada vez mais que eu cumpro uma boa obra no Senhor, as boas obras vão se cumprindo. Então Ele vai cumprindo a boa obra em mim. Eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não sou quem eu haverei de ser, mas cada dia mais eu conheço uma parcela de Cristo que eu ainda não conhecia. E à medida que eu não conheço de Deus, ela é infinitamente maior do que a que eu já conheço. Então cada dia mais a vida eterna vai se cumprindo em mim, eu vou desfrutando de conhecer mais de Jesus, e eu vou conhecendo mais do Pai, e cada vez que eu me achego mais a Ele, eu me distancio mais de quem eu era, e eu vou me tornando cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, esse é o convite de Deus para nós. E então o Pai, depois de dar novas vestes, uma nova aliança e ativar os passos, irmão, sabe o que Ele faz? Repete comigo: churrasco. Irmão, sempre concretize as coisas com churrasco. A gente tem essa cultura no Poema, sabia? Sempre que seu líder chamar você para um churrasco, irmão, tenha medo, porque ele tem uma faquinha ali, em qualquer momento ele vai sacar, falar: irmão, vamos tratar essa coisa aqui na sua vida, aqui ó. Aí ele vem, pum, dá um cortezinho. Irmão, sempre celebre as coisas, principalmente se for com churrasco, amém? Esse é o princípio da palavra aqui. Terra, te calaichova da glória. Lembra dessa? Versículo 25. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Irmão, imagina a festa embaçada que era. Os caras chegou ali perto. O cara tava no Oscar Freire, já escutou o que a gente tava fazendo aqui em Sumaré. O cara falou: que isso? O que tá rolando lá, velho? Parece que tem um povo ali, 11 horas da noite. O pessoal falou: é balada? Não, é igreja. Ah, então vamos reclamar. Se fosse balada, tava de boa. Irmão, imagina a festa que era, porque um pecador se arrependeu. Mas agora, será que muitos de nós não são como esse filho aqui? Calma aí, uma festa? Para quem? Para aquele que era perdido? Eu tô aqui, ninguém me vê. Eu tô aqui servindo no staff. Eu tô aqui fazendo isso, eu tô aqui liderando GC. Eu tô aqui pastoreando, Deus vai lá e tá chamando essa pessoa nova aí. Tem até churrasco para ele, ninguém me chama. Versículo 27. E esse lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu o são e salvo. Irmão, imagina, churrasco de Wagyu. O melhor bezerro, irmão. Você fala: que isso, eu tô aqui, o Brisa e a Larissa não me honram. Aí chega o irmãozinho ali, e tá sendo honrado. E o pior de tudo, irmão, perceba, ele realmente não foi chamado. Ele tá voltando para casa, de repente ele olha e fala: que isso, tem uma festa acontecendo. Mas sabe por que ele não foi chamado? Porque aquilo tudo pertencia a ele, irmão. Você não precisa de convite para fazer parte dessa família, não. Você já faz parte da família. Irmão, não tem essa de agora você vai fazer parte da família. Não, você já está fazendo, irmão. Você entrou pela porta aqui. Esses dias a gente estava conversando, eu e o Brisa, o cara perguntou pro Brisa, falou: como é que faz para ser membro da Poema? Daí a gente estava tomando um café, deu Brisa: termina essa xícara aí, você já é. É só você terminar essa xícara de café, você já é um membro da Poema. É assim que é o nosso curso de ser membro da Poema. Irmão, se é família, você pode entrar, se é família, você pode fazer parte, você pode se convidar, você pode, vem, irmão, só fala: eu tô indo aí, tô indo almoçar na sua casa. Mas também não pode dizer não, né? Família, assim. O Brisa essa semana falou pra mim, falou: mano, tô indo pra Taubaté, vamos almoçar junto? Eu falei: minha mulher disse que eu não quero. Daí ele falou: então vou ir almoçar na sua casa. Eu falei: aí minha mulher quer menos ainda, mano. Falei: ô Brisa, outro dia, né, a gente vê certinho, vou ver certinho, te aviso, irmão. Daí nunca chegou o convite pra ele. Mas é que tá, nós é amigo, irmão, não pegou mal, né? Continua a vida aqui, segue o baile, no próximo churrasco a gente te chama. Mas olha aqui, versículo 28. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele: gente, vamos orar, oração hoje, 11h99, para a gente ter um coração igual ao do pai, para a gente ser paciente como esse pai. E ele diz... O pai saiu e insistiu com ele, versículo 29. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos eu te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho,
que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Irmão, há tantos anos eu te sirvo, e eu nunca desobedeci uma ordem tua, mesmo assim você nunca me deu nada. Esse filho, ele vivia como um escravo. E é isso que Satanás quer fazer com muitos aqui. Ele quer fazer você viver dentro da igreja, você viver dentro da casa, mas se sentindo como um escravo. Sabe, C.S. Lewis, ele escreve um livro, o nome desse livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E é o diabo escrevendo uma carta para um aprendiz de diabo. E ele fala pro aprendiz de diabo: o aprendiz, nós não queremos tirar o cristão da igreja. Sabe o que nós queremos? Nós queremos que ele fique na igreja, mas nós queremos que a fé dele esteja abalada, que ele já não ore mais, que ele já não clame mais, que ele já não queime mais. Esse é o cristão que não oferece nenhum perigo para o inferno, irmão. Um cristão que está sentado e já não está mais queimando. Mas o Senhor está chamando pessoas mais uma vez aqui essa tarde para acender a candeia, varrer a casa e ser encontrado pelo Senhor. Irmão, Satanás não quer te fazer pecar, não. Diga, vixe. Ele quer fazer você perder o seu tempo. Porque o pecado Deus perdoa, mas o tempo não volta mais. O tempo não volta. Então existe um tempo que nós temos para cumprir as boas obras do Senhor. Existe um tempo, e o nome desse tempo é vida. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, o Senhor te deu um tempo para cumprir uma obra. Você comunica com um tipo de pessoa que só você comunica. Você alcança pessoas que só você vai alcançar. E então nesse tempo o Senhor vai usar a sua vida para falar através dessas pessoas, para falar e trazer essas pessoas até o Senhor. Mas aqui que está, nós não podemos ter o coração como o filho que ficou em casa. Mas aqui, versículo 31, mas o pai disse: filho, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é seu. Brisa, pode vir me ajudar aqui? Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse seu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Sabe, meus irmãos, o que me chama muita atenção em tudo isso que a gente leu nesse texto? Volta aqui comigo para o capítulo 2, para o versículo 2, perdão. Vamos do versículo 1, 2 e 3. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, então lhes contou esta parábola. Lhes contou esta parábola. Não são 3 parábolas, é uma parábola só. Um é perdido fora de casa, o segundo é perdido dentro de casa, e no terceiro existe um perdido fora e um perdido dentro. São 3 histórias, mas é apenas uma parábola. São 3 histórias que dizem apenas uma verdade: eu e você fomos encontrados pelo Pai. Não importa se você estava fora ou se você estava dentro, a verdade é que o Senhor continua nos chamando, o Senhor continua nos convidando a nos arrepender diante dEle, porque existe festa quando um pecador de fora se arrepende, sim, mas também existe festa quando eu e você nos arrependemos. A vida cristã não é uma vida de ter alcançado algo. A vida cristã é não me apegando ao que eu já alcancei. Eu olho para as coisas que estão adiante. Eu sei que eu preciso me arrepender ainda mais. Eu sei que eu preciso morrer ainda mais. Eu sei que eu preciso varrer a casa. Eu preciso arrumar a casa. Eu sei que eu preciso acender a candeia. E eu sei que o Senhor vai me encontrar queimando. Eu sei que o Senhor está me chamando para sair fora desse teatro, encher os meus ombros de pessoas e levar pessoas que não conseguem mais caminhar, levar elas de volta ao Pai. Mas percebam uma coisa: a ovelha perdida nós vamos buscar, a dracma perdida nós encontramos, mas o filho pródigo, ele volta para casa sozinho. Irmão, para de insistir em quem Deus já desistiu, porque a verdade, sabe qual é? Deus não desistiu, Deus está esperando ele voltar. Se você é um filho pródigo e você estava esperando alguém ir atrás de você, você já é maduro o suficiente, você sabe o caminho de volta que você precisa fazer, e o Senhor está te convidando essa tarde para fazer o caminho de volta a Ele, de voltar a Ele.
Todos nós, as dracmas perdidas, pessoas de valor dentro de casa que foram perdidas, mas são encontradas pelo Senhor. O Senhor vai remir tempo de pessoas aqui dentro. E o Senhor está levantando verdadeiras pessoas com o ministério da reconciliação nos seus corações. O Senhor está te despertando para sair por essa cidade e começar a orar por São Paulo. Começar a orar pela sua cidade, pelo lugar que você está. E dizer: Senhor, me dá um amor por esse lugar. Me dá um coração que é capaz de amar esse lugar. Me dá um coração como o do pai, que entende a dor do filho que foi embora. Mas, irmão, sabe o que quer dizer a palavra pródigo? Gastador. O filho pródigo foi o que gastou. Mas ainda mais, existe uma pessoa mais pródiga que o filho pródigo. Existe o pai. O pai é um Deus pródigo, é um Deus que não mediu esforços, ele gastou tudo, ele gastou amor, ele gastou tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele tinha ele repartiu e ele entregou sem mais delongas, irmão. Vamos começar a entregar tudo que nós temos, todo o nosso amor, todo o nosso coração, tudo que queima dentro de você, todas as pessoas que o Senhor já te deu, que o Senhor disse para você: continue intercedendo, continue orando, continue jejuando, porque aquele que chamou é quem faz acontecer. Mas primeiro o Senhor troca o nosso coração.